lembranças, recordações, músicas gostosas que a gente gosta de ouvir na sua 95 FM Venceslau. Muito bom ter a audiência, sua companhia, o carinho da grande amizade. Bom, agora é hora da mensagem do dia. Quando as coisas vão acontecendo, quando os momentos vão chegando, quando as conquistas vão aparecendo, a gente começa, às vezes, até dar uma certa relaxada na vida, né? Algumas pessoas até falam que a gente tem que tomar muito cuidado com os momentos de conquistas, que às vezes a gente... É como numa guerra, né? Existem batalhas dentro de uma guerra, e às vezes um exército, por vencer uma batalha, pensa que a guerra já está vencida, e às vezes relaxa e aí acaba perdendo a guerra em si. Por isso que a gente não deve se acomodar jamais, né? A acomodação é algo assim perigoso para a vida humana. Às vezes você chega em pontos da sua vida, em locais que você se acomoda, isso é do ser humano, né? Quando o ser humano deixou, se você olhar para a história, você vai ver que o ser humano, quando deixou de ser nômade, né? Deixou de estar andando, caçando e passou a ter, né? Passou a ser, como se chama-se, sedentário, né? Até essa é a palavra usada, e ele fixou residência, e ali então isso trouxe consigo também um pouco dessa questão de acomodação, né? E a gente se acomoda, e às vezes parece que precisa às vezes alguma coisa dar uma balançada, né? Dizer assim, não está bem, para que a gente saia do comodismo. E é um perigo muito grande, né? A gente se acomodar com certas situações. Eu digo que se acomodar com coisas boas é muito fácil, né? É difícil a gente... Mas o problema maior não é simplesmente as pessoas que se acomodam com as coisas boas. O problema é você se acomodar com coisas ruins. Sabe, você chamar para si aquilo que você está passando que talvez seria momentâneo, mas que às vezes a gente quer fazer daquilo uma cama, um travesseiro, ficar ali, né? Um sofrimento, uma doença, uma enfermidade, um momento triste, um momento difícil, e talvez depois a gente fazer disso corriqueiramente ou cotidianamente o nosso sofrimento diário, aceitando aquilo como se fosse um karma ou alguns até falam que foi Deus que colocou, né? É porque Deus quer. Eu entendo, e não vou discutir as vontades de Deus, até porque sou um mero mortal e pecador, mas eu entendo que sempre que eu penso em Deus, né, independente da sua crença, da sua religião, da forma como você professa, porque eu acho que a gente tem que, acima de tudo, respeitar isso. As pessoas às vezes são tão mal educadas, né? Porque às vezes você tem lá uma tradição da forma que você aprendeu. Eu não posso simplesmente pegar você e dizer que tudo isso que você faz está errado, assim tão categoricamente, que eu acho que cada um sabe a forma. É a mesma coisa um pai que tem lá 5 filhos. Cada filho vê o pai de um jeito, é ou não é verdade? E o pai é o pai, é aquele ali. Mas alguns têm mais intimidade, outros têm menos. Mas pensando bem, a forma como nós vemos, como nós acreditamos, eu sempre vou pautar isso até por um versículo bíblico, né, onde Jesus disse que se nós que somos pais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que estás no céu. Quer dizer, o amor dele vai além disso. É sob medida, é sob maneira. E por isso justamente que como pai permite que passemos por tantas lições de vida que é para nos ensinar a como valorizar as coisas. Mas um grande perigo, como disse, é nos acomodarmos diante disso, quando as coisas não dão certo. Você percebe lá, olha, observa lá um grupo de crianças. Num grupo de crianças, vamos dizer que tem ali 30 crianças. Você vai ver que no meio dessas 30 crianças tem sempre uma que puxa a fila, que é líder nato, né? Influencia as outras que estão ali, aquela assim que enquanto as outras tentam e não conseguem, ela tenta até conseguir. Persistência é uma coisa que o comodismo não tem, a persistência, porque quando você tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não conseguiu, você vai se acomodando com o fato de não conseguir aquilo.
E aí é onde nasce, é onde passa a linha daqueles que acreditam, e a linha vai ficando cada vez menor, ou vamos dizer assim, aqueles que passam, o número é sempre menor. É maior o número daqueles que costumam desistir, daqueles que são pessimistas. E o pessimismo é algo que não é tão fácil, não, porque você fala, poxa, como ser pessimista? Simplesmente ignorar as coisas? Ah, mas como não é fácil ser pessimista? É porque você tem que estar sempre contra tudo aquilo que você acredita ou que as pessoas acreditam. É sempre dando uma palavra contra. Sabe, às vezes não é que a gente precisa viver de utopia, viver de fantasia, acreditando ou pensando em palavrinhas bonitas de motivação. Isso não é simplesmente uma motivação. Isso é uma história de vida. Porque se as coisas funcionam, elas têm que funcionar para você. Agora, se acomodar diante delas é que não vai te levar a lugar nenhum. Porque já não fazer nada já está mostrando que talvez você não consiga chegar a lugar nenhum. Para que as coisas mudem na sua casa, na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, é necessário que você faça alguma coisa. Mas aí pensa você talvez, eu estou satisfeito, tá tudo bem, eu não preciso de... É isso que Deus quer para mim. Eu penso o seguinte, o que nós queremos para os nossos filhos? E às vezes os filhos não conseguem ter aquilo que nós queremos, porque não depende de nós. O que você faz para os seus filhos conquistarem os sonhos e desejos deles? Qual o trabalho que você tem na influência, sabe, na conquista de um sonho do seu filho? Às vezes você vai numa formatura, eu vejo a alegria do formando, mas você vê a alegria também dos pais de uma maneira. Tem pais que esboçam, é como se ele estivesse recebendo o diploma. Talvez o pai nem conseguiu terminar os estudos. Não teve oportunidade, como muitos que tiveram que trabalhar, muitos pais tiveram que, além de trabalhar, ajudar a criar os irmãos mais novos. Teve que se dedicar a vida em favor de outra, para poder ter uma vida melhor. Talvez não teve um pai, o pai faleceu, foi filho adotivo, enfim. E teve que começar muito cedo já a se preocupar, não deu tempo de se acomodar. E com isso não conseguiu talvez realizar sonhos. O sonho talvez de terminar o ensino médio. Aí agora vê o filho se formando na faculdade. Aí na colação de grau, quando ele vai, que ele vê o filho receber aquele canudo. É como se ele estivesse junto, galgando os mesmos passos. É como se ele estivesse ali em cima segurando aquele diploma. Mas isso ele não pôde fazer, mas pôde ver o filho fazer. Só que para o filho fazer também, o que nós como pais podemos fazer? Incentivar, acreditar, ajudar financeiramente, materialmente, psicologicamente, enfim. Só que as outras coisas serão necessárias que o filho faça. Ele tem que ir, ele tem que sentar no banco para aprender, ele vai fazer as provas. Não serão os pais. Os pais não vão estar do lado dos filhos no momento em que ele vai ter que fazer aquela prova, apresentar o TCC, enfim, ele tudo vai ter que fazer. Ele pode até ter um apoio, como eu estou dizendo aqui. Por isso é necessário que nós acreditemos sempre, porque Deus vai estar com você em todos os momentos, mas não espere que Deus faça o que você tem que fazer. Colocar a mão, arregaçar as mangas. Por isso que eu sempre falo nas minhas mensagens sobre a diferença entre esperar e esperança. Muitas pessoas estão acomodadas esperando. O comodismo traz espera, mas a esperança não. Porque eu posso aguardar alguma coisa acontecer, mas eu vou continuar trabalhando, lutando, me levantando, mesmo difícil, mesmo, sabe, com dificuldades. É difícil. É difícil depois de uma grande perda você ter que levantar a cabeça. É difícil depois da partida de alguém tão especial, no outro dia você tem que levantar. Se aquela pessoa ainda convivia dentro da sua casa com você, olhar para o quarto vazio, para a cama onde aquela pessoa dormia, não é fácil. Eu estou falando na realidade, não é algo que eu li num livro. Não, isso eu já passei. É difícil, mas não é impossível e ninguém vai se acomodar. Você não pode deixar a sua vida ter excessos, excesso de passado ou excesso de futuro. O que sua vida precisa ter é excesso de presente.
O seu dia tem que ser um dia cheio, um dia com excessos de vontade, de acreditar. Você vê que tem pessoas que às vezes a gente fica pensando tamanha resiliência da pessoa. Tem gente que você olha assim e pensa, talvez, essa pessoa deveria estar vivendo uma vida de depressão profunda. Mas não. Você olha na vida daquela pessoa, você fala, cara, perdeu isso, perdeu aquilo, não passa por certa dificuldade. Mesmo assim, você vê a pessoa lutando. Onde é que ela achou força para fazer isso? Às vezes você nem imagina o tanto de força que você tem dentro de você mesmo. Talvez você nunca parou para pensar na capacidade que você tem. E que às vezes a gente olha muito mais para os nossos defeitos do que das nossas qualidades. Porque às vezes nós não imaginamos o tamanho do vulcão que existe dentro de nós. Né? Como uma mãe que, quando vê o filho numa situação de perigo, por exemplo, um carro que está prestes a atropelá-lo, ela se joga na frente. Ela empurra o filho e às vezes acaba sendo atropelada no lugar. Uma mãe que levanta naquelas manhãs frias, embora aqui já na nossa região não faça esse frio, mas antigamente fazia, né? Aquele frio que corta, né? E a mãe levanta pela madrugada porque o filho está chorando, querendo uma mamadeira. Lá vai ela se enrolar, talvez numa cobertinha, jogar sobre as suas costas, colocar aquele pé com meia, que é horrível colocar no chinelo, né? E aí coloca aquele pé que estava quentinho embaixo da coberta, lá vai ela levantar, né? Ouve o chorinho da criança, que a criança não quer saber se está frio, ela está com fome, vai botar a boca no mundo. E aí ela levanta aquele frio que corta a espinha, né? Aí ela vai na cozinha, ela acende o fogão tremendo de frio, os pés que estavam quentinhos já gelou, né? Já estão gelados, já estão, né? Já aquela mão que estava quentinha já está dura novamente. Mas mesmo assim, ela esquenta o leitinho, ela faz com carinho, ela pega a criança naquele frio, dá o seu mamazinho e o coloca novamente para dormir. Volta para a cama, se enrola novamente na coberta e aí vai tentar se esquentar novamente. Isso vai acontecer todas as noites. Por que será? Pelo amor que ela tem, né? Pelo carinho que ela tem. Ela vai se privar de tantas coisas. Você, mãe, sabe disso, né? Melhor do que nós que somos pais, porque a mãe tem algo, né, tem um brilho fantástico, né? Mãe, se a gente, nós seres humanos, quisermos entender a figura de um anjo, acho que a melhor forma para se descrever isso é o amor de uma mãe, o carinho de uma mãe. A mãe tem algo assim que é surpreendente, algo transcendente, né? Algo que vai além. A mãe jamais se acomoda